Bom, pessoal, é, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma opinião? Tá tudo bem? Vocês estão muito quietinhos ainda, que é a primeira aula, que a gente se fala. Eu acredito que isso daí vai em breve mudar, mas, por favor, fiquem à vontade, tá, de perguntar no chat. Se no chat for ruim para vocês, vocês podem levantar a mão, eu passo o microfone para vocês. Essa aula ela está muito expositiva e não é o que a gente gosta, não. A gente vai expondo até o aluno questionar e a gente vai debatendo. Fiquem à vontade, beleza? Vocês são da casa. Eu não perco raciocínio se alguém me interrompe. Eu não tenho problema de parar para falar de novo. Por favor, tamo junto nessa daí. Beleza? Interrompe na hora, que senão a professora naquele slide lá do começo da manhã, aí empaca o resto da turma. Mas vamos com tudo aí. Pessoal, eu acho que, diante do que eu falei para vocês, já está muito claro, né, que está tudo mudando, tudo é muito novo. Agora, no intervalo, eu estava falando rapidinho com o Felipe Morim. Ele falou, pô, eu tô vendo que o foco está sendo atendido, né? A gente tem que mostrar para o aluno o que ele está fazendo ali. Porque é muito simples falar, eu quero um curso de pós-graduação. Eu quero um curso de pós-graduação que faça diferença na minha vida. Opa, aí sim. Aí a gente atingiu o nosso objetivo. E para fazer diferença na nossa vida, tem que fazer sentido. Né? Tem que ter alguma coisa diferente. Tem que não estou ali para aprender uma cadeia de conhecimento. Eu estou ali para, com essa cadeia de conhecimento, fazer alguma coisa diferente. Beleza? E acho que esse foco principal é o que vai determinar mesmo vocês dentro da biomecânica. Eu dei alguns pitacos de biomecânica, mas o mais importante é vocês saberem o que vocês precisam fazer com a biomecânica agora nessas novas vertentes. E o primeiro passo é como me capacitar para o mercado que vem chegando. Todo mundo que vai fazer uma pós-graduação quer alguma coisa diferenciada na vida, quer alguma coisa diferenciada dentro da sua profissão. Né? E uma pós-graduação, eu até usei essa frase para abrir a explicação da pós, está lá no nosso site, mas uma pós-graduação muda a nossa vida pessoal e também profissional. Se eu não tiver um caminho a ser seguido, se essa pós não pensar por mim no primeiro momento, eu vou ser mais um aluno ao léu aí, né? Eu vou ser mais um aluno à deriva nesse mar de informações. E o que a gente quer é isso, a gente quer ajudar vocês a resolver um problema, e quando a gente ajuda a resolver problema, a gente acaba resolvendo nossos próprios problemas. As maiores universidades hoje do mundo criam cursos assim, né? Elas reúnem as melhores pessoas e quando você vai ver, elas estão ali não para passar um conteúdo diferente, elas estão ali para reunir as melhores pessoas. E quando as melhores pessoas estão numa sala, essas pessoas se transformam. Né? E acho que isso é que vem acontecendo. Fico feliz de ver o Alberico aqui, né? Que eu falei há muito tempo eu não falava com o Alberico, e ele ressurge. Mostra que, pô, um aluno lá da nossa primeira turma está aqui, está presente, está vivo dentro do cenário e está ajudando a gente a resolver o problema de novas pessoas. Eu me lembro muito bem, uma das primeiras conversas que eu tive com o Alberico, ele falou, ele tinha algumas lesões, ele falou para mim, professor, e aí, o que eu preciso fazer? Né? O Alberico, tem um pouco de paciência, que daqui a pouco o curso vai te ensinar. Sim. Né? Você lembra disso, Verdade. Alberico? Claro, bem assim mesmo, mestre. Eu falava, existe uma construção de conhecimento, né? E hoje ele está aqui de volta, é uma coisa legal, mostra que ele teve a sabedoria, a paciência. Pode falar, Alberico. E aí você criava aí, né, também todo um cenário aí de expectativa, de conhecimento, e a gente já queria pular nesse mar aí do conhecimento, né? Então, às vezes, a gente não tinha aí dispositivos ainda, né? Não tinha boia, né? Não estava com a roupa, tá certo, impermeável. Então, eu queria pular, e eu falei, puta que na merda, essas respostas, essa vontade
eu hoje, né, sei que veio no tempo certo, com maestria aí, né, desses conhecimentos aí que vocês aí conseguem realmente nos motivar para também entrar nesse trem aí de transformação. Muito bom, Alberico. Obrigado mais uma vez aí pelo carinho de sempre. Então, vamos lá. Dentro das novas perspectivas, né, eu vou falar um pouquinho do que acontece hoje de uma maneira mais contemporânea. Tá? Eu vou começar citando uma literatura de 2018. Na verdade, não é uma literatura, é uma manchete que me chamou bastante atenção. Em 2018, a revista Exame lançou uma edição especial de saúde. E ela tinha um foco muito interessante. Ela queria falar sobre as novas perspectivas que circundavam aí a saúde nacional. Né? Talvez o Ari seja um dos meus alunos mais antigos aqui. O Ari fez educação física comigo. O Paulinho, não sei se o Paulinho ainda está aqui, mas o Paulinho fez fisioterapia comigo lá atrás, né, 2002, 2003. O Ari já foi mais ou menos, acho que 2005, 2006. Mas dessas pessoas que já me conhecem há mais tempo, por favor, não me deixem mentir, a minha preocupação sempre foi falar de saúde, né? Sempre foi falar de reabilitação, de não machucar a pessoa, de criar uma gama músculo-esquelética. E a gente vem falando isso há muitos anos. Muitos anos, muitos anos, muitos anos. E aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Tá? Desde o começo, a gente já vem buscando dados, como aqui, ó, próximo de quando eu me formei, em 1999, existiam, né, um determinado número de pessoas que envelheceram no nosso país, mas existia uma perspectiva, uma estimativa, que isso aumentaria muito. Então, notem que, assim, quando você lê um artigo desse, em 1999, você não olha lá para frente, vai falar assim, puta, 13 milhões de idosos, beleza. Tá, em 2020, nós vamos ter 27 milhões de idosos? Acho difícil. Né? Só que quando você bate o olho que o tempo passou, né? Aí você começa, e agora, José? O tempo passou, a corda estourou, o meu bolso secou, e o que eu vou fazer, né, dentro desse processo de envelhecimento? E o nosso país ele não tem muito hábito de trabalhar com perspectivas futuras. Eu vou parar um pouco o compartilhamento para dividir uma coisa que me marcou bastante. Tem no Netflix hoje, é um filme antigo. Antigo não, deve ter sido de 2018, 2019, que é chamado de A Grande Aposta. Alguém aqui já assistiu esse filme? Levanta a mão aí. A Grande Aposta. Já, olha lá. Felipe, boa. Deixa eu escrever no nosso chat. A Grande Aposta. Perdi a conexão do teclado. Mas beleza, não tem estresse não. Bom, anotem aí. A Grande Aposta. Não vou perder tempo com isso, que eu estou agora no iPad. Esse filme... Vou levantar. Fala, Tárcio. Tárcio? Tárcio Rosário levantou a mão. Tudo bem, professor? Maravilha. Fala, meu amigo. Tranquilo? Tranquilo. Filme ótimo, viu? Bem lembrado. Puta, que legal, que legal. Então, olha lá. Tarcísio, eu vou pegar seu gancho. Eu assisti esse filme no final do ano passado. Eu já tinha ouvido falar muito bem dele. Tinha vivido a história. Tá?
E eu lembro que as primeiras vezes que eu assisti meio com sono. Sabe aquela história que você está meio com sono, meio bêbado, meio drogado, e aí você vai lá e assiste um olho aberto, outro fechado, e não é uma coisa simples de entender, né? Era uma manobra complexa. A Grande Aposta fala da crise imobiliária dos Estados Unidos em 2008. E aí, depois que eu assisti a primeira vez, eu achei o filme tão legal que eu falei, eu vou assistir de novo, que eu quero entender melhor o que aconteceu. E depois que eu assisti o filme, olha lá, tem que assistir mais de uma vez. Bem nessa mesmo. Depois que a gente assiste o filme, eu acabei indo discutir com alguns clientes que eu tenho que trabalham no mercado financeiro. Né? Mas o que aconteceu? Eu falei, pô, no primeiro momento eu achei difícil, e um deles virou e falou assim, cara, posso te dizer, não é que você achou difícil, é que foi algo muito complexo mesmo. Realmente foi uma ação complexa. Até para quem é do mercado financeiro aquilo foi complexo. Eu vou tentar traduzir de uma forma bem simples e peço ao Tarso que me ajude aí a complementar. Imagina o seguinte, eu sou um imigrante que quero morar nos Estados Unidos. Tá? E quando eu chego para morar nos Estados Unidos, qual é o meu sonho? Vencer nos Estados Unidos. Tá? Só que como eu sou um cara recém-chegado, ninguém me conhece. Ninguém sabe se eu sou um bom pagador de dívidas. Tá? E eu não tenho nada. Hoje, se eu tiver uma casa e eu quiser pegar um crédito no banco, o banco fala, tá, eu te dou dinheiro. A gente passou agora por um boom de crédito imobiliário no Brasil, juro baixo. Eu te dou dinheiro, mas o que você me dá de garantia que você vai pagar? Te dou minha casa, legal. Estou te emprestando 1.000. Sua casa vale 10.000? Tudo bem, te empresto 1.000. E se você não me pagar, eu te tomo 10.000. Puta negócio pro banco. Tá? Só que imagina o seguinte, quando as pessoas vão aos Estados Unidos e querem lá fixar a moradia, eles são imigrantes, eles não têm dinheiro, eles não têm nada. Dar crédito para um cara desse é perigoso, você não sabe se o cara vai pagar. Tá? Só que o que começou a acontecer? Esse cara, por ser perigoso, recebe um crédito mais caro. Como é um crédito mais caro? É o seguinte, eu vou te cobrar 1% ao ano se você me der como garantia a sua casa. Agora, eu não vou mais te cobrar 1% ao ano. Se você não tem uma casa para dar de garantia, eu vou te cobrar 10% ao ano. É a história do juro do cartão de crédito. Se você for pegar um crédito imobiliário, você vai pegar 8% ao ano. Se você for pegar um crédito pessoal no banco, chegar num banco e falar, amigo, me empresta R$100, eu te pago amanhã, fala, tudo bem, mas amanhã eu quero 120. Pô, 20% em um dia eu não sei se você vai pagar. Então, se eu não fizer desse jeito, eu não sobrevivo. Né? Porque a cada 10 que pegam, 8 não pagam. Então, o que pagar vai pagar os juros de todo mundo. Foi mais ou menos o que o crédito imobiliário nos Estados Unidos começou a fazer. Ele começou a dar crédito para imigrante, começou a dar crédito para quem não tinha licença, ele começou a dar crédito para qualquer pessoa. Só que ele colocava lá uma cláusula no contrato que depois de algum tempo, ele ia começar a cobrar juro progressivo. Moral da história. Isso acabou gerando uma bolha. O que é uma bolha? O cara vai pagar enquanto o juro for baixo. Quando o juro aumentar demais, ele não consegue mais pagar. E aí, quando o cara vai tomar a casa dele, não é que o cara vai tomar a casa dele não vale mais nada, porque o mercado imobiliário despencou. É ruim para quem pegou o crédito, é ruim para quem pegou a casa, é ruim para o banco. Para quem era bom? Para quem vendia esse tipo de produto. Porque isso fez com que o mercado imobiliário nos Estados Unidos valorizasse demais, e o mercado estava alavancado nisso. O mercado imobiliário vai valorizar demais, eu vou ganhar muito com a ação vendendo título do mercado imobiliário, tá? E eu vou ficar rico. E realmente, muita gente ficou rica. A não ser um cara que leu tudo isso. E esse cara é o tal da grande aposta. Ele viu lá nas cláusulas, ele gerenciava um fundo, e ele viu nas cláusulas que em 2007 eles iam começar a aumentar o juro do crédito.
E em 2008 o mercado ia quebrar. E o que ele fez? Ele começou a comprar tudo ao contrário. Ele sabia que o mercado ia quebrar e ele poderia ficar rico com a quebra do mercado. Por isso chama grande aposta. Ele apostou ao contrário do que muita gente vinha apostando. E num primeiro momento ele chegou até a perder dinheiro com isso, porque o mercado estava indo para um lado, ele estava indo para o outro. E quando questionado, isso me marcou muito. Quando questionado, ele virou e falou o seguinte: gente, um monte de gente, eu vou tirar meu dinheiro do seu fundo, você tá fazendo eu perder dinheiro. Ele falou assim: gente, vocês não sabem de nada. A gente vai perder dinheiro esse ano, ano que vem. No outro ano, nós vamos ganhar mais dinheiro que todo mundo. Como é que você sabe disso? Ele fala assim: é simples. Eu li. Eu li as estatísticas. Ninguém lê as estatísticas. Né? Ninguém leu as perspectivas. Isso daí é aquela coisa de contrato que nem advogado lê. E foi aí que veio a grande virada. No dia que estava no ano que ele sabia que aquele ano ia virar, os outros fundos começaram a cair, ele começou a ganhar dinheiro. Tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Isso mostra claramente, assistam a grande aposta, né? Aquilo que a gente vem falando. Quando você olha para uma estatística, olha, no futuro vão ter 27 milhões de idosos. Pouca gente lê isso, pouca gente atenta para isso. Muitas vezes o cara fala assim: não, beleza, daqui 20 anos, até que, pum, chegou. E eis que hoje nós estamos em 2020 e nós não temos 27 milhões de idosos no país. Nós temos 29. 2 milhões a mais do que a expectativa de 2000, né, ou 1999. Então, vejam o quanto é importante ler aquilo que vai acontecer nos próximos anos. Se você sabe a expectativa do que vai acontecer, você consegue se preparar para isso. E hoje os números costumam não mentir. A estatística veio como uma fala de Deus. Veio para olhar para o passado, interpretar ele e prever o futuro. E olha que bacana que a gente consegue ver com isso. Vamos iniciar uma transmissão. Olha aqui. Bora. A revista Exame, em 2018, deu uma perspectiva que, em 2014, o Brasil investe 9,5% do seu produto interno bruto em saúde. Só para vocês terem uma ideia, a Suíça investe 9,4% do PIB em saúde. O que significa isso? O Brasil não investe em saúde. Mentira, investe. Tem um valor do PIB destinado a isso. A questão é que, assim, quando você recebe o seu salário mensal, você tem que saber onde você vai gastar aquele salário. Então, você vai ter que pagar moradia, você vai ter que pagar saúde, você vai ter que pagar educação, você vai ter que pagar a parte fugiu o nome, lazer, cultura e lazer. E você vai colocar aquilo que você acha melhor para você. Todos entendem isso? Eu não posso pegar 100% do meu salário e gastar em saúde, porque vai me faltar na educação. Eu não posso pegar 80% do salário e gastar em saúde e me faltar moradia. Então, eu preciso estar... Vocês estão ouvindo, pessoal? Vocês estão ouvindo um barulhinho? Barulhinho chato? De brrr, não? Não? Ah, então tá bom. Então eu fico feliz. Porque tá vazando um barulho aqui
E eu estava com medo que chegassem vocês, mas como eu estou com o microfone, geralmente o microfone tira esse barulho. Aproveitar que eu parei o compartilhamento, vocês entendem isso? Que você tem que administrar aquilo que se arrecada? Tá? Então não é que o Brasil investe pouco em saúde, o Brasil investe muito em saúde. O problema é que o Brasil investe mal em saúde. Vocês entendem essa diferenciação? O que é investir mal em saúde? Gastar dinheiro com coisas que custam caro. O que custa caro? Internação em UTI custa caro? Custa muito caro. O que eu tenho que fazer? Eu não posso deixar o cara chegar na UTI, porque se ele chegar na UTI, ele vai custar muito mais do que se eu tivesse cuidado dele antes dele chegar na UTI. Cuidar de uma osteoartrose de quadril custa muito mais caro do que não deixar aquele cara ter uma osteoartrose de quadril. Fazer um trabalho com podologista sai muito mais barato do que ter que tratar uma artrose de joelho. Vocês entendem aonde eu quero chegar com o negócio? O que é saúde primária? Saúde primária é aquela que você enxerga o futuro, atua, não deixa a coisa acontecer, aquilo custa barato e você evita um problema que vai te dar muito custo no futuro. A grande questão é que quantas pessoas hoje vocês ouvem falar sobre saúde primária? Vocês ouvem falar de novas tecnologias do tratamento do câncer, mas vocês não ouvem falar sobre novas tecnologias para evitar o câncer, como bons hábitos alimentares, prática de atividade física, controle de peso. Vocês ouvem falar de uma nova prótese para o quadril, mas vocês não ouvem falar que a ginástica errada na primeira infância gera artrose de quadril em fase adulta. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Do robô fazendo cirurgia, e não do professor de educação física da escola evitando a cirurgia que o robô tem que fazer. Então, a saúde primária, por mais que todo mundo fale prevenção, 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 aí me perdoe a sinceridade, prevenção porra nenhuma, os caras não têm noção de como fazer prevenção. O nosso mercado ainda é um embrião na prevenção. E é aí que a gente começa a olhar para esses dados aqui. Segundo estimativas da revista Exame, em 2030, para manter a mesma saúde, o Brasil vai ter que investir 25% do PIB. Moral da história. O caos da saúde já é um fato no Brasil. Já está anunciada a data que a coisa vai estourar. Acho que eu não preciso nem falar que a saúde já é uma merda no Brasil. E que ela vai piorar. E que 25% não existe nenhum país no mundo que investe 25% na saúde. Se em 2010 a gente tinha uma perspectiva de 29 milhões, em 2030 a perspectiva de idosos é que tenhamos aí 42 milhões da população em idosos. É uma das maiores projeções do mundo em idosos. E por um fator muito interessante, mais pessoas estão chegando a idades mais avançadas. A expectativa de vida era de 64 anos, passou para 73, e em 2030 espera-se que chegue a 83 anos. Isso significa uma população gigante, com 90 anos, dando um custo enorme para a saúde. E numa condição terrível, que é como nossa população está envelhecendo. Nosso país hoje tem 18,9% de obesos.
e 54% de pessoas com sobrepeso. Para vocês terem uma ideia, o Japão tem 3%. Entre 2007 e 2017, entre os jovens, nós tivemos um aumento de 110% do índice de sobrepeso e obesidade. Ou seja, na década passada, a gente teve o dobro de pessoas entrando na classe sobrepeso e obesidade. E qual que é o problema de entrar na classe de sobrepeso e obesidade? Sobrepeso e obesidade é precursor de problema cardíaco, de tumor, problema respiratório, problema metabólico, diabetes e de osteoartrose. Isso, junto com tumor, está dentro da classe das doenças que mais matam no mundo. Só que tudo isso acontece quando o sujeito está com 30, 40 anos. A osteoartrose começa na criança. Como o Ricardo falou. O paciente chega com 11 anos, 12 anos, ele já machucou um tornozelo, já está com o cotovelo machucado, dor no ombro, dor nas costas. Esse cara vai sentindo dor e vai parando de se movimentar. Diminui o movimento, aumenta a tendência de sobrepeso. Aí vocês perguntam para mim, qual é o país, que não é um país, é um estado independente, que mais otimiza a saúde no mundo? Está aqui, Singapura. Singapura investe 4% do PIB em saúde. E tem uma das melhores saúdes do mundo. Aí vem aquela pergunta, como é que Singapura chegou nesse grau de referência? Estamos numa condição onde as pessoas estão envelhecendo e envelhecer custa caro. A gente gasta muito nos primeiros anos de vida, diminui o custo de 5 a 40 anos e depois começa a aumentar de novo. Se acima de 60 a gente tem o maior custo, envelhecer custa caro. A osteoartrose já é uma pandemia muitíssimo maior do que o Covid, e eu vou mostrar isso para vocês. Hoje, se eu for somar o que o Covid mata e o que a osteoartrose mata infinitas vezes mais do que o Covid. E a nossa população vem envelhecendo pobre. O Brasil é um país que leva cerca de 9 gerações para tirar uma condição do estado de pobreza. Para vocês terem uma ideia, aqui, ó, a Suíça leva 2, Canadá 4, Estados Unidos 5. Até a China está mais na nossa frente. O país tem um alto índice de crescimento com idosos, uma qualidade de saúde ruim, uma expectativa que nos próximos 10 anos os cofres públicos quebrem, uma realidade que a saúde é um caos, que a saúde é curativa, não preventiva. A nossa população vem cada vez mais empobrecendo, e esses dados são de antes da pandemia. Depois da pandemia, isso aqui não existem dados das mudanças ainda, mas vem crescendo cada vez mais o índice de pobreza. Como é que Singapura fez isso? De uma forma muito simples. Dividindo custos com a sociedade. E cobrando dela uma postura mais saudável. Enquanto eu pagar sua conta, você não vai estar preocupado com atividade física.
sem querer fazer apologia à vacina ou não, né? Cada um se vacina se quiser, não tem problema nenhum. Agora, se você não se vacinar e você for para a UTI, você paga a conta, que é o que país da Europa vem fazendo. A vacina aqui não é obrigatória, mas se você chegar na UTI, a França já levantou essa lebre. E não tiver vacina, você vai pagar a conta. A responsabilidade é sua. Você tem direito de não se vacinar e eu tenho direito de não pagar para você ficar na UTI. Você tem direito de não se vacinar e eu tenho direito de não querer você junto comigo no mesmo ambiente. E assim é democracia. Eu não sou contra nem a favor. Eu me vacinei, minha filha vai se vacinar, toda a minha família se vacinou. Mas eu não sou nada contra quem não se vacinou. A pessoa não precisa se vacinar. Agora, isso tem um custo. E se der errado, a pessoa tem que arcar com a sua responsabilidade. Assim como eu arquei com a minha responsabilidade de poder ficar mal por causa da vacina. E esse exemplo tão atual mostra o que Singapura faz. Você não quer praticar atividade física, você quer engordar? Beleza. Mas a saúde não é pública, você vai ter que pagar por ela. Ficar doente também é responsabilidade sua. Né? E é nessa hora que a gente vê o quanto a educação vai mudando o conceito de uma nação. Singapura hoje tem uma das maiores economias do mundo, uma das maiores educações, uma das maior nível de educação, um dos maiores níveis de saúde, é um estado independente que se tornou centro mundial como um dos lugares melhores para se fazer negócio. Como que os países conseguem evoluir com isso? Com uma educação mais aprimorada. Singapura hoje, no PISA, está liderando o ranking de maior ensino de classe de crianças e adolescentes do mundo. E é assim que a gente vai transformar a saúde, com educação. Tá claro isso para vocês? Dúvidas? Dúvidas? Ninguém tem dúvida? Ninguém quer falar nada? Não? Então vamos lá, vamos tocar o enterro aqui. Isso daqui é um exemplo clássico de como a gente faz saúde. Né? Por exemplo, eu falei no começo da aula hoje, né? Aqui que eu estou vendo kkkk aqui, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. A cabeça está pirando, boa. Isso é bom, isso é bom. Eu só espero que esteja fazendo sentido. Né? Se está fazendo sentido, é bom pirar a cabeça. A gente às vezes até tem que usar droga para pirar a cabeça. Veja que a única coisa que eu bebi hoje, está aqui, foi café. Né? Embora as pessoas achem que no café ele esteja benzido, tal, mas não, a gente está pirando a cabeça com coisas bacanas. Vamos lá. Vamos tocar o barco. Pensa assim, ó. Hoje chegou uma pessoa com dor nas costas para mim. Tá certo? Eu fiz uma avaliação clínica e da avaliação clínica eu criei uma estratégia baseada em biomecânica. Tá? Eu trabalho dentro de uma sala de musculação, numa clínica de fisioterapia, num consultório de podologia, num consultório de quiropraxia, ou numa escola pública, privada, sei lá o quê. Eu sou um professor capacitado. Tá? Com uma simples avaliação clínica, eu detectei aquele problema nas costas e eu criei um exercício que melhore a vida daquele sujeito. O sujeito não teve que pagar 2 mensalidades em academia, ele não teve que pagar mais sessões de fisioterapia, ele não teve que trocar, muitas vezes, um consultório de podologia, ele não teve que sair da escola e procurar serviços médicos, ele não precisou fazer nada disso. Tá? Por que eu estou falando? Porque se hoje as pessoas que precisam ir ao médico forem ao médico, o Ricardo, multiplicado por 1000, não vai dar conta de atender a todo mundo. Tá? Hoje nós temos 2 médicos como professores de vocês, o Ricardo e o Juliano, que vai se apresentar numa próxima oportunidade. Então, dentro desse contexto, esses médicos não vão dar conta da demanda. Tem muita gente precisando de médico. Agora, em contrapartida, tem muita gente precisando de cuidados que não foi ao médico e que sofre.
Sofre porque não tem acesso, não consegue pagar o serviço. Tá? Então, vamos pensar ali que eu fiz um projeto em escola pública para prevenir dor nas costas das crianças que estão sentados por longo período numa carteira. Tá? E como professor de educação física, essas crianças não precisaram de médico e não desenvolveram dor nas costas ao longo da vida, porque eu fiz isso. Olha o quanto eu tiro de custo da sociedade. Só para vocês terem uma ideia, Estados Unidos gastou, em 2017, 3,2 trilhões de dólares cuidando de saúde. Foi o maior setor que gerou custo na economia americana. Tá? E eles atribuem isso a uma perda econômica, eles tiveram que pagar por isso, e também a pessoa que sofria com alguma doença não produzia. A sociedade perde pagando e não recebendo dessa pessoa, pela condição de que ela não consegue trabalhar. Tá? E se eu conseguisse resolver isso na escola, minimizar isso na escola? Os números são assustadores. 3 trilhões de dólares é muito mais que o PIB de muito país. O Brasil não tem isso de PIB. E os Estados Unidos gastam isso só com saúde. Tá? Agora, o que custa caro na saúde? O que custa caro na saúde está aqui em vermelho. Sentir dor nas costas, para tudo, vai ao médico, paga a consulta, sai do médico, faz exame. Sai do exame, faz fisioterapia que não presta. Não funciona a fisioterapia, volta para o médico, toma infiltração. Melhora 30 dias, piora de novo. Volta para uma infiltração dose maior. Tenta fazer a fisioterapia que não presta de novo, não funciona. Volta para o médico, cirurgia minimamente invasiva. Já virou uma fortuna. O cara vai se arrastando 10 anos e o médico corrige, arranca aquela hérnia, mas a instabilidade continua, nasce uma nova hérnia. O Léo hoje vem atendendo um paciente nosso que ele fez 3 cirurgias de coluna, tirava a hérnia voltava, tirava a hérnia voltava. Com 2 meses de tratamento, a dor dele passou. O custo disso virou uma astronave. Por quê? Porque o primeiro cara que teve contato com ele não soube diagnosticar clinicamente. E aí a gente começa a ver o quanto a gente joga dinheiro no lixo. Por exemplo, exame de imagem. Para vocês terem uma ideia, esse artigo aqui, ele comparou 2 grupos. Um grupo com dor no joelho e um grupo sem dor no joelho. Foram 134 participantes. O que ele viu? Quando ele fez ressonância nesses 134 participantes, ele achou lesões na cartilagem, lesões na medula óssea, lesões na gordura de Hoffa. Porém, quando ele comparou o grupo 1 com o grupo 2, não existia diferença entre os achados radiológicos. O cara tinha desgaste de cartilagem. Só que esse aqui tinha dor e esse não tinha dor. Eles tinham a mesma lesão. Isso mostra que a osteoartrose ela não causa dor. Dor é uma vertente diferente que vocês vão ter no curso. Tem gente com muita lesão sem dor, tem gente com pouca lesão e muita dor. Dor hoje é resultado da sua vida, do seu estado emocional, é resultado do seu estado ocupacional, é resultado das lesões que você tem, não unicamente da lesão. Você pode ter um cara extremamente machucado sem dor. E muitas vezes o cara faz ressonância quando ele está com dor. E quando ele vai fazer a ressonância, aparece uma osteoartrose grau 2, e muita gente atribui que aquele é o problema. E não é o problema. A dor dele, se ele fizesse meia hora de meditação, em uma semana ele estaria ótimo. Se ele tirasse o agente causador de estresse da vida dele, mudasse de emprego, terminasse o relacionamento, se encorajasse um pouco mais a fazer uma coisa diferente, inclusive movimento, saísse do sedentarismo, a dor dele passaria e a lesão continuaria. Ele continuaria um cara com desgaste grau 2 de joelho, porém ele seria um cara com desgaste grau 2 sem lesão. Ou, desculpa, sem dor. Ai, errei. Então, notem que não adianta ficar repetindo exame na vida do sujeito. Exame. Você tem que ter
uma coerência do porquê e a hora de pedir exame. E notem que hoje, no mundo, se você tem uma suspeita clínica, depois de um exame clínico, que o cara tem hérnia de disco, você só vai pedir ressonância se você suspeitar que ele tem câncer, se você suspeitar que ele tem uma síndrome da cauda equina, que é uma obstrução do canal medular ao ponto de gerar um problema de parestesia, paralisia crônica. Se você suspeitar que ele tem uma infecção na coluna ou se neurologicamente esse cara for piorando. O Ricardo, como neurologista, hoje sabe identificar isso bêbado, drogado e com os olhos fechados. E ele sabe triar muito melhor se ele vai para a ressonância ou não. Esse é um cara treinado em trabalhar com uma série de condições. Assim como hoje a gente tem fisioterapeuta treinado, a gente tem educador físico treinado, e que não deixam o cara chegar num custo de saúde, olha, o imobilismo, então para de fazer tudo. Primeiro passo para você aumentar a dor é você ficar sedentário. Tirou o cara, a pandemia, não, olha, fecha a academia, não, volto a dizer, não é uma política abre ou fecha. Para controlar a pandemia no primeiro momento, foi necessário um lockdown. Só que isso gerou um efeito colateral. As pessoas sentiram mais dor nas costas, as pessoas sentiram mais dor generalizada, as pessoas sentiram mais ansiedade, estresse, depressão. As mulheres foram mais vítimas de feminicídio. Tem uma série de efeitos colaterais que você tem que ponderar. Economicamente, o pessoal perdeu, e isso é fazer uma coisa, não ficar com uma briga política. Lockdown, agora tira lockdown, agora todo mundo na rua, aí um monte de gente pega Covid, agora lockdown de novo. Não é assim que a gente faz uma coisa de forma coerente. E notem que os termos técnicos dos achados radiológicos, segundo a literatura, fazem o cara sentir mais dor. Ele não tinha dor, mas se ele olhar, e eu já vi isso de um médico radiologista, ele estava sentindo um incômodozinho na cervical, ele era radiologista, ele deitou na máquina de ressonância, quando passou, ele foi lá ver, tinha uma hérnia. Quando tinha uma hérnia, ele travou na hora. Falou, cara, eu estou totalmente abalado com a minha hérnia. Eu cheguei aqui, eu estou sentindo uma dor, mas essa dor eu sei que é psicológica, porque eu não estava travado desse jeito. Foi só uma curiosidade. Quando o meu amigo viu a hérnia, eu travei na hora. É muito ruim para os pacientes olharem para exames com uma série de achados. Isso deixa eles numa condição pior. Então, notem aí que nós temos hoje um custo alto de cuidados médicos e os benefícios são muito pequenos. Em contrapartida, o que a literatura traz como menor custo e maior benefício? Bons hábitos alimentares, boas práticas de atividade física, boas práticas mentais, boa tranquilidade socioeconômica. E o nosso país não tinha nenhuma perspectiva de mudar isso. Até que, olhando pelo lado positivo, fomos agraciados com a pandemia. Notem que o Brasil confirmou o primeiro caso de coronavírus em uma manchete de 25 de fevereiro de 2020. Logo na sequência, o Brasil já tinha o maior número de mortes por Covid por milhão de habitantes entre os países mais populosos. Isso cerca de 3 meses depois. Brasil começou a bater recordes de morte, chegou a 4.300 mortes por dia. E um dos fatores que mais fez a população brasileira morrer foi a associação entre comorbidade e infecção pelo Covid-19. O problema não era só o Covid.
O problema era o Covid dentro de uma população com alto índice de sobrepeso, de diabetes, de problema cardíaco, de sedentarismo, de tumor e uma série de outras coisas. Então, notem que a imensa maioria, 72% dos óbitos, foram de pessoas com mais de 70 anos e 70% delas apresentavam pelo menos um fator de risco: diabetes, obesidade e hipertensão. Aí a gente começa a perguntar, é só o Covid que mata? Existe um dado que mostra que 85% da população que morreu, morreu no SUS. E existem dados de grandes hospitais, Sírio-Libanês, Einstein, que o índice de morte de pessoas que entravam na UTI era baixo. O país é comórbido, o país tem uma saúde ruim, o país não soube tratar as pessoas que receberam cuidados em hospitais públicos, e o país foi recordista de casos de morte. Faz sentido o que eu estou falando? Eu estou pregando saúde desde o ano 2000 e venho falando que antes de você ter um abdômen trincado, é mais importante que você não tenha dor articular. Antes de você ser magrinho, é mais importante que você seja feliz. Antes de você ter uma dieta para emagrecimento, é mais importante que você esteja nutrido de forma equivalente, não privado de carboidrato, de proteína, de alface, fazendo jejum ou cacete que seja. E o resultado veio aqui, bateu na nossa porta. Em contrapartida, chegou uma outra leva que veio para detonar a nossa história. Já que eu não posso sair de casa, eu preciso me ancorar, e teve uma movimentação muito forte de pessoas que perderam o ganha-pão, né, para provar isso, e perder o ganha-pão, que eu digo é o seguinte: eu trabalho numa academia. Se a academia fechou, pelo amor de Deus, eu não tenho com que me sustentar. Eu passei por uma situação como essa. Eu trabalhava, eu dava 40 atendimentos por semana numa academia em média, e a academia fechou. Eu estava numa situação que estava nascendo meu segundo filho, a academia fechada, uma pandemia se instalando. Eu não sabia o que eu ia fazer. Uma turma de pós-graduação recém-lançada tinha tido uma aula, a gente não sabia se ia embora todo mundo. Né? O que fazer? Né? Manter a tranquilidade e puxar a solução. Não dá para ser pessimista numa hora dessa. E aí a gente começa a ver que os exercícios físicos começaram a ser mostrados, coisas que a gente já conhecia há muito tempo, como um exacerbador de imunidade. Só que a gente esquece que o exercício físico, num primeiro momento, ele derruba a imunidade. Se eu sair daqui correndo igual um animal, a minha imunidade vai ter um pequeno decréscimo, porque eu vou ter a invasão de agentes agressores pela respiração e eu vou ter uma migração de agentes que vão combater essa invasão para regiões próximas ao pulmão. Isso a curto prazo diminui, a médio prazo eleva a minha imunidade. Não é porque eu fiz uma caminhada hoje que eu estou mais imune amanhã. Tem uma série de coisas. Isso é um efeito crônico da atividade física, não é um efeito só agudo. Eu nunca fiz nada e agora eu vou fazer caminhada. Tudo bem, eu vou fazer caminhada para espairecer, para sair de casa, para não atrofiar, mas não é bem a curto prazo. Mas o benefício do exercício é muito importante. Beleza? Então vamos lá. Começa as sensacionalistas. Atividade física sempre, antes, durante, depois da pandemia do Covid. Vamos lá, vamos levantar. Quem fazia exercício físico tinha uma menor chance de desenvolvimento de sintomas mais graves. Vamos pôr a população para se mexer, certo? Vamos fazer live. Vamos pedir para o cara fazer exercício lá do outro lado, sem ver o que está acontecendo. Vamos explodir com os aplicativos. Moral da história. Parece que o caminho também não é bem esse.
O cara que nunca tinha feito atividade se entregou às lives e começou a desenvolver lesões musculoesqueléticas. Faz esse abdominal igual eu. Eu vi cara se pendurando no telhado para fazer flexão de braço em live e falando assim, viu como é que é? Outro amarrando o lençol em porta e fazendo um TRX amarrado na porta. Olha como é que é. Se cai a porta do cara, já era. Ficou muito famoso há uns anos atrás quando uma blogueira mostrou um abdominal ancorada pelas pernas de ponta cabeça e uma seguidora foi fazer, caiu, bateu a cabeça e virou tetraplégica. Será que esse é o caminho? Começar a soltar live à torta e à direita, sem dar feedback, sem saber quem é que vai pegar aquela informação e jogar para cima? Vejam que antes da pandemia, quando você perguntava para um aluno qual era o objetivo que ele ia fazer atividade física, cadê aqui, ó, azul, 56%, isso daqui foi feito numa academia que tem 14 mil alunos lá em Santa Catarina, na Wave. 56% falavam por estética, 36% por saúde e qualidade de vida. Mas reabilitar lesão era uma coisa pouco cultural na academia. E eu trabalhava dentro de uma academia reabilitando lesão. Mas não é cultura da população fazer isso. Só que quando você pega esses 56% e pergunta, você tem lesão? Dos 56 que estão ali para curar a estética, para melhorar da estética, 48 estão sofrendo de dor. Notem que quase a metade dos caras estão ali machucados, mas não estão nem aí pela dor. São jovens, dá para aguentar. Eles estão atrás do abdômen tanquinho. O problema é o que isso vai fazer quando ele tiver 60, 70 anos e acumule todas aquelas comorbidades. Eu não aguento mais me mexer, eu não aguento mais fazer ginástica, agora eu preciso me entregar ao sedentarismo. Com 60 anos eu estou cheio de dor, só que eu vou viver até 90. Eu vou ficar 30 anos com uma qualidade de vida ruim. Ou seja, eu vou ficar 1/3 da minha vida sofrendo. Pergunte para um ex-atleta de 70 anos se realmente valeu a pena. Para um de 40 que acabou de ganhar uma medalha de ouro, ele fala assim, valeu muito a pena, era o meu 3º ciclo olímpico, eu me esforcei muito, mas valeu a pena, senti muita dor, legal. Aí quando ele tiver 60, que ele já esqueceu a glória da medalha, ele vai falar, puta que pariu, acho que eu trocaria essa medalha por mais 10 anos de caminhada fácil, cara. Eu não queria estar nessa cadeira de rodas. E aí a gente começa a ver que essa cultura estética da academia começou a cair depois da pandemia. E as pessoas que procuravam saúde começaram a crescer. Isso daqui eu tirei do Instagram do meu querido amigo @duduneto. Que é hoje o coordenador geral da rede Bodytech, tá? Um coordenador nacional, e é um dos caras que mais estuda perspectivas de mercado em relação a movimento humano. Tá? Ele é um cara que rege aí as tendências da academia e cria produtos de acordo com as tendências. Parece que isso é um benefício. As pessoas pararam um pouco de olhar para a estética. A cultura da saúde já começou a aparecer na população. Então, muita gente já sabe o que fazer. Mas pouquíssimas pessoas sabem como fazer. O que fazer? Olhar para a saúde. Não deixar ter sobrepeso. Como fazer isso? Como abordar isso? Como angariar isso da cultura, da educação, da longevidade, daquela criança que quer se desenvolver,
do adulto que já desenvolveu lesões e precisa se recuperar rápido para entrar novamente no circuito, do idoso que está com dificuldade de andar e com acometimento de qualidade de vida e que ainda tem mais 20 anos pela frente. É assim que a gente vai conduzir o curso. Não no que fazer, e sim como fazer. E é assim que a gente vai mostrar que os verdadeiros heróis da saúde não são aqueles de branco que te acolhem na pandemia, e sim aqueles que pensam na saúde primária, que criam novas tecnologias, que te acompanham no dia a dia, que te ensinam boas práticas alimentares ou te ajudam a reabilitar rapidamente uma lesão. Notem que isso nos mostra que a nossa população não vê a academia como um ambiente de prática de saúde, vê ainda hospitais. Notem que se a gente conseguir juntar os profissionais, médicos, educadores físicos, engenheiros que produzem tecnologia, nutrólogos, quiropraxistas, melhor dizendo, quiropraxistas, podólogos, a gente vai conseguir abranger a saúde onde ela precisa, onde ela custa muito menos. E é nessa hora que a gente diz que os soldados da doença só entram em ação quando falham os soldados da saúde, que mostram que os maiores índices de morte no nosso país foram justamente os lugares onde a saúde era mais precária. E é nessa hora que a gente vê que aquele conceito de fisioterapia, volto a dizer, isso aqui está em formação fresca, precisa mudar. A formação do fisioterapeuta não é a mesma. A fisioterapia mudou. A fisioterapia hoje é baseada em treinamento, não em práticas de ortopedia, de neurologia, aquelas práticas clínicas de tratar doença. A fisioterapia, junto com a educação física, são promotores de saúde e movimento. Os médicos precisam abordar a saúde primária e conhecer essa ferramenta. Os podólogos precisam conhecer isso para entender o efeito da raiz do corpo humano, do alicerce do corpo humano, né? E o tratamento das patologias como pontos primários. O quiropraxista precisa entender que uma manipulação é algo agudo, mas a continuidade o restabelecimento total da lesão se faz com reprogramação de movimento. E assim a gente se associa a nutrólogos e fatores educacionais da boa alimentação e a gente consegue sim fazer saúde primária. Numa nova tomada de nota, nunca foi tão fácil se conseguir uma informação, porém, o filtro de boas informações se perdeu, melhor dizendo, com a queda dessas barreiras. Você puxa o Instagram, tem informação, o YouTube tem informação gratuita. O que é boa informação? O que fazer com essa informação? A gente não tem. Como fazer saúde? Está bem mais difícil no mercado do que pensar o que fazer para a saúde. Uma boa informação precisa ser associada a um contexto. Quantas informações eu trouxe para vocês? Aqui. Uma coisa que eu não perdi foi o contexto. A única mensagem. Eu tive uma mensagem nessa aula, baseado em um grupo de informações. Assim, a gente consegue alcançar relevância clínica e boas informações podem se perder, se eu não tiver essa relevância, quando mal interpretadas. Nunca a saúde precisou tanto da educação. Nunca a atividade física foi tão popular nos aspectos de saúde. Nunca a saúde primária foi tão valorizada pela população do mundo.
Enquanto isso, os maiores unicórnios da saúde são aqueles que tratam doenças e criam produtos voltados ao aumento do custo dos programas a elas relacionados. Até quando isso vai acontecer? É a minha pergunta. Até que dia isso vai acontecer? A resposta é simples: até o dia que o dinheiro acabar. Se vocês me perguntarem quando isso vai acontecer, eu já falo, por volta de 2030. Essa é a grande aposta. Foi para isso que a gente criou esse curso. Nosso curso começa com biomecânica básica. Na próxima aula, final de março. Aí, vai começar a mostrar para vocês o que é biomecânica aplicada ao treinamento. Vocês vão ter técnicas de musculação clássica, de força muscular com prensa manual, levantamento de peso olímpico, kettlebell, VBT, treinamento baseado em velocidade com o Felipe. Vocês vão ter biomecânica aplicada à locomoção, a turma 21 está tendo essa aula nesse final de semana. Dessa aula localizada à locomoção ou aplicada à locomoção, vocês vão entender o que é biomecânica inercial, o que é biomecânica de verdade e como isso pode ajudar na vida de vocês. Vocês vão ter lesões musculoesqueléticas e essas lesões musculoesqueléticas com uma visão de treinamento. E a partir daí, vocês vão ter ferramentas para a reabilitação dessas lesões. Nós estamos muito preocupados com vocês, por isso, no meio do curso, a gente vai ensinar vocês a gerir a carreira profissional. Nós também queremos que vocês ganhem dinheiro com isso. Por isso, existem módulos dedicados a gerenciamento de carreira, coisa que não tem na graduação. Engenharia tem gerenciamento de carreira, economia, administração, área de saúde não tem. O profissional de saúde não sabe dosar sua carreira. A gente vai associar problemas sistêmicos. Vocês vão ter uma aula de dor, neurofisiologia da dor. Inclusive, quem vai dar essa aula para vocês é o Léo. Vocês vão ter aula relacionada a controle de peso com a professora Marina, da nutrição, que vai falar como ajudar as pessoas a manter a composição corporal ao longo da vida. Bases de nutrição. E, a partir disso, esperamos tornar vocês soldados preparados para uma nova ideia, uma nova cabeça, uma nova expansão da consciência. Nós vamos treinar vocês para conseguirem se tornar pessoas mais aprimoradas em sua prática clínica. Pessoas que pensaram um dia fora da casinha e expandiram a sua mente. Tá claro isso para vocês? Sim ou não? Mais alguém faleceu? Mais alguém faleceu? Sim ou não? Tudo bem aí? Beleza? Cadê vocês? Apareçam, crianças. Dá tchau pro tio, assim, ó. Pra gente conhecer vocês melhor. Olha só. Ei, liga a câmera. Boa. Tem mais gente na sala. 1, 2, 3, 4 vezes 3, 12, 14. Olha aqui. 2/3 da sala estão com a câmera desligada ainda. Olha lá. Olha só. É isso aí. O Vitor aparece de máscara porque ele não quer ser reconhecido. Roberto Rangel aparece deitado com sua coleção de óculos do Clodovil. Alberico já conhece bem a peça. Olha só, que legal, que legal, que legal. Liga mais câmera que eu quero printar aqui vocês para mostrar, para dar as boas-vindas para vocês aí no Instagram. Vamos lá, liga a câmera, levanta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha isso aí. Boa, 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 boa.
Vamos, 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 vamos. Deixa eu printar aqui vocês pelo iPad, que fica mais fácil. Pronto. Vamos puxar aqui, ó. Remover a marcação. Ah, aparece aí, gente. Aparece. Aí, todo mundo bonitinho. Arruma o cabelinho. Um sorrisinho. Olha lá, 1, 2, 3 e... Já! Mais uma que eu saio com a cabeça baixa. Mula! Olha lá. Boa! Pronto, printei vocês aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, uma honra tê-los. Espero que todos passem bem esse mês. Acessem o canal, já assistam as primeiras aulas, para que vocês possam aí interagir com a gente. Iniciaremos na próxima aula já com um processo mais longo, né? Vocês vão ter aula sábado o dia inteiro e domingo até as 14 horas. A maratona vai ser um pouquinho maior, um pouquinho mais cansativa, mas a gente vai fazer de tudo para que tenhamos aí momentos prazerosos e não de sofrimento. Beleza, pessoal? Fiquem em paz, até o nosso próximo encontro. Lembrando sempre que o Deus daqui sauda o Deus que habita cada um que hoje nos assiste daí. E fica aí o nosso mais sincero namastê e até a próxima aula. Beijos, valeu. Beijo, grande mestre. Valeu. Beijos.